Boa noite, pessoal. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a administração de medicamentos. Eu sei que na aula passada eu coloquei 2 vídeos para vocês porque eu achei que seria melhor um professor explicando no quadro, mas parece que ainda ficou muito confuso, né? Eu conversei com Silvinha, ela vai me adicionar no grupo e vai tirar um horário para que vocês possam fazer perguntas. E se vocês acharem interessante, que eu acho que seria, a gente podia fazer uma chamada de vídeo no Meet na sexta-feira, que é feriado, né, dia de São José, à tarde. Aí vocês combinam com ela, se der certo, de 3 da tarde, porque aí eu poderia tirar as dúvidas à distância, vocês fariam as perguntas e eu poderia estar tirando essas dúvidas, porque eu acho que é melhor explicando falando, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho de novo hoje. Eu não consigo fazer slides para ir passando cada eu ir resolvendo as questões e aparecendo os resultados. Mas aí eu vou tentar dar a melhor forma. É um assunto um pouquinho difícil, no sentido de, principalmente quem não gosta de matemática. Para quem gosta de matemática e fez uma sexta série bem feita, aprendeu regra de 3, que é aquela historinha. 1 metro de tecido custa R$ 10, 5 metros vai custar quanto? X. E faz a regrinha de 3. Quem gosta de dividir, multiplicar também facilita bastante. Mas quem não gosta de matemática, então tem que estar treinando, é importante. Então, a gente usa a calculadora, o que facilita bastante, mas tem que estar treinando. Para concurso, é uma das questões que cai mais em concurso, administração de medicamentos, cálculo de medicação. E em concurso a gente não tem calculadora, então tem que estar treinando isso aí, tá bom? Então, falando novamente, né, sobre a administração de medicamentos, que é o grande quê da enfermagem, né? Então, ela tem que ser segura e precisa, né? Ela é uma das importantes responsabilidades do profissional de enfermagem e o profissional ele é responsável pela compreensão dos efeitos de uma droga, pelo preparo, administração correta, pela monitorização dessa resposta do paciente e pelo auxílio ao paciente na alta administração correta, porque algumas medicações também a gente pode estar oferecendo ao paciente fazer uso em casa, tanto a medicação oral, quando o paciente recebe alta. Então, eu tenho que estar explicando a ele como é que ele vai fazer essa medicação corretamente, até a administração de insulina, que é a medicação subcutânea, que é muito comum os pacientes que fazem uso de insulina, né, os diabéticos, estarem fazendo uso dessa medicação e a gente orienta a aplicar em casa. E a gente pode até orientar pessoas mais jovens a estar fazendo a administração dessa medicação nos seus familiares. Então, eu pedi em uma das atividades a questão eu não posso desligar aqui, meu pessoal, porque eu vou ter uma reunião com os diretores dos hospitais, eu tenho que ver a hora que começa. Então, infelizmente, vai ficar aparecendo alguma coisinha de vez em quando, viu? Então, em relação ao sistema de medicação, né? O sistema de medicação ele é complexo, visto que para sua realização se faz necessário o cumprimento correto de vários processos. Prescrição do regime terapêutico, que é a prescrição da medicação, dispensação, preparo e a administração do medicamento. Qual é a responsabilidade da enfermagem, né? Erros cometidos e não detectados no início ou no meio do sistema é atribuído à equipe de enfermagem. Intensificação da responsabilidade da equipe, uma das últimas barreiras de prevenção. Então, em relação à atividade cotidiana da equipe de enfermagem, a rotina, ela é uma tarefa simples, porém, o cuidado, exige conhecimentos, né, que são mais complexos. Vocês vão dar uma lidinha nisso aí, vocês vão ver sobre... Vocês podem colocar no Google as estratégias de prevenção de erro, é uma publicação da Anvisa, que é da Vigilância Sanitária, né, que regulamenta todas as nossas normas de 2013. Então, vocês vão ver algumas normas e rotinas que estão relacionadas ao preparo e administração de medicamentos estabelecidos pela instituição. Então, vocês vão ler isso aí, que está um pouquinho pequeno, então vocês abrem esse PDF. Eu vou até procurar aqui, eu passo para a Silvia para ela passar para vocês, tá certo? Vocês abrem e dão uma lidinha nisso aí. Depois a gente vai discutir isso aí, na nossa aula ao vivo, se Deus quiser. Bom, lá nessa publicação da Anvisa, a gente vai falar dos 9 certos. Antigamente a gente tinha, né, os 5 certos, mas agora são 9. Então, se cair no concurso desde 2013, são os 9 certos. Que 9 certos são esses? Primeira coisa, ao administrar a medicação, você tem que ter certeza do paciente. Então, paciente certo. Você tem que identificar esse paciente para ver se você não está trocando a medicação. Tem muito paciente que às vezes muda de leito, vai conversar com outro e fica no leito do outro. Então, você sempre tem que perguntar o nome do paciente. Medicação certa, confirmar o medicamento com a prescrição e conferir o rótulo 3 vezes. Então, olha esse rótulo direitinho. Dose certa, né?
Aí a gente tem que fazer aquele cálculo, porque às vezes alguns médicos prescrevem as miligramas, e eu vou administrar em ml ou em cc, né, que a gente já aprendeu que 1 ml é a mesma coisa de 1 cc, que significa centímetro cúbico. Então eu tenho que fazer a dose certa, via certa, se é EV, se é IM, se é VO, se é sublingual, hora certa, né, principalmente antibiótico e os corticoides, a gente não pode estar mudando horário. As instituições, elas têm esquema de horário. Então, por exemplo, o paciente chega numa determinada hora, vamos dizer que ele chegou de 7 da noite, mas nossas medicações de 12 em 12 são normalmente 10 e 22. Aí você vai fazer 5 da noite, mas no outro dia, difícil, viu? Mas no outro dia você vai fazer de 10 da manhã e 22 horas. Então, na entrada, você faz na hora que ele chegou, porque o paciente precisa ficar rápido, receber a medicação mais rápido para que ele melhore. Mas aí no outro dia ele entra no esquema e entra na rotina da instituição. Via certa, né? Então, se é VO, se é sublingual, hora certa, como eu já disse. Compatibilidade medicamentosa, então tem que ver se o paciente está tomando medicações que podem ter aquele sinergismo que a gente já viu, ou o antagonismo. Orientação ao paciente, né? Então, o paciente ele tem direito de saber a medicação que ele está fazendo uso, direito à recusa do medicamento e anotação certa. Eu vou só parar aqui, porque senão não vai dar certo. Quando for às 5, eu ligo de volta. Pronto. Assim vai dar certo. E a anotação certa, né? Tem que checar no prontuário se a medicação está correta, se foi feito direitinho. Então, não esquecer de checar. Não adianta depois ligar e dizer, checa aí pra mim. Não, tem que checar. Não esquecer disso nunca. E o cálculo, né? O cálculo que eu acho que deixou assim vocês mais transtornados é a questão do cálculo. Então, tem que treinar. Não tem como a gente aprender a fazer cálculo se não ficar treinando, até porque a gente esquece. Então, ter habilidade na realização de cálculos e na mensuração das doses com exatidão, tá certo? Principalmente criança, por isso que a gente sempre exige o peso da criança. Então, pesar a criança para que a gente faça o cálculo correto da medicação. Então, vamos lá, né? A administração de medicamentos é uma responsabilidade do enfermeiro, mesmo que esteja sendo executada por outro membro da equipe de enfermagem, no caso o técnico, conforme o decreto 94.406 de 87, que regulamenta a lei do exercício da enfermagem. Então, é função do enfermeiro ver direitinho se os técnicos de enfermagem estão fazendo a medicação correta. Se acontecer qualquer coisa, toda a equipe é culpada, mas vamos dizer assim, a responsabilidade maior é do enfermeiro, porque ele é o supervisor do técnico de enfermagem. Mas isso não isenta o técnico de enfermagem se ele cometer algum erro. Então, vamos lá, né? Então, calculadora é importante. Então, vamos só lembrar de algumas coisas, né? Em relação aos números decimais. O que é o número decimal? O número decimal é o número que é dividido por 10. Então, tem aí um décimo, um centésimo, um milésimo. Adição, todo mundo sabe fazer as somas, né? Vamos só lembrar que na adição e subtração, vírgula fica embaixo de vírgula. Lembrando que se eu tiver um número inteiro e não tiver vírgula, como na subtração aí, eu tenho 9 menos 3,3. Então, o que é que eu faço? Eu coloco 9,0 para diminuir de 3,3, porque vírgula tem que ficar embaixo de vírgula. Já na multiplicação não importa, né? Eu faço a multiplicação correta e depois eu vejo quantas casinhas tem depois da vírgula e coloco no meu resultado. E na divisão, da mesma forma, eu faço a divisão normal. Aí, normalmente, para fazer a divisão, a gente tem que transformar em números inteiros para fazer essa divisão mais correta. Aí vocês têm que treinar isso aí. Graças a Deus, hoje a gente usa calculadora, né? Em relação aos conceitos básicos envolvidos nesses cálculos de medicamento. Primeira coisa, são algumas coisas que a gente aprendeu lá em Físico-Química no 2º ano do ensino médio. Solução, né? Lembrar que solução é a altura do solvente e do soluto. Normalmente o soluto é a menor porção e o solvente é a maior porção. Então, se eu tiver, por exemplo, água e sal, o sal é o soluto e o solvente é a água. E a solução é a mistura de água com sal. Então, no soro fisiológico, que ele está 0,9% de NaCl, significa que para cada 100 partes da água, eu tenho 0,9 de sal de cozinha, que é o NaCl. Por isso, porque o soro ele tem a mesma concentração salina do nosso sangue. Porque o nosso sangue, para quem não sabe, ele tem uma certa quantidade de sal. Então, o solvente é a porção líquida da solução e o soluto é a porção sólida. No soro glicosado, eu tenho soro glicosado a 5%, que significa que a cada 100 de água, eu tenho 5 de glicose. E aí tem alguns números decimais, aí eu quero que vocês
façam esses cálculos, é a atividade de vocês, e vocês vão estar mandando as respostas para mim. Desses primeiros aí já está feita a divisãozinha, mas na adição e subtração, eu não sei se... Deixa eu ver aqui se já é a resposta. Já é a soma, ó, 28,31 mais 0,6,10, vocês estão vendo aí, ó, vírgula embaixo de vírgula, ficou 34,41. Aí tem 12 mais 78,9, ficou 90,9. Então lembrando aí, ó, vírgula embaixo de vírgula. E se meu número não tiver vírgula, tá vendo aí, ó, 9 menos 3,3, ficou 9,0, menos 3,3. Então tem que ficar vírgula embaixo de vírgula, tá certo? Na multiplicação, multiplica normal e no final você conta quantas casinhas tem de vírgula. Nessa primeira aí, ó, eu tenho 2 casinhas de vírgula no 51,25 e no 3,3 uma casinha. Então, no meu resultado, depois que eu fizer a multiplicação, eu tenho 2 casinhas do primeiro número e uma casinha do segundo. Então, vão ficar o quê? 3 casinhas. Na divisão, da mesma forma, o que é que eu posso fazer? Normalmente a gente tira as vírgulas, por exemplo, eu tenho aí, ó, 0,36 dividido por 0,24. Como é a mesma coisa de um lado e do outro, 2 casinhas depois da vírgula, eu posso transformar em 2 números inteiros, 36 dividido por 24. Tá certo? E quando só tiver de um lado e do outro não tiver, você tira a vírgula do lado e acrescenta 0 do outro lado. Tá certo? Depois eu vou ver se eu gravo um vídeo fazendo essa... Eu vou pedir, porque hoje não dá certo pra mim, porque eu tô em Mossoró. Mas eu vou ver se eu gravo um vídeo, meu menino filmando e eu fazendo essas divisões e multiplicações para vocês verem direitinho. Talvez facilite. Bom, em relação à concentração, né? A concentração é a relação entre a quantidade do soluto e do solvente. É gramas por ml. Então, quando eu tenho lá soro fisiológico 0,9% de NaCl, o que é que significa? Eu tenho 0,9 gramas de NaCl para cada 100 ml da solução. E já a proporção é uma forma de expressar uma concentração que consiste em relação entre soluto e solvente, expressas em parte, 1 para 500. Então, significa que eu tenho 1 grama do soluto para 500 ml do solvente. Pode vir assim também em proporção. Por exemplo, a gente tem soro glicofisiológico 1 para 1. Então, significa que tem 250 ml de soro fisiológico e 250 ml de soro glicosado, porque está 1 para 1. E porcentagem já é a quantidade que tem para cada 100 da solução. Então, eu tenho lá soro glicosado a 5%, o que é que significa? Que eu tenho 5 gramas de glicose para 100 ml do solvente, tá certo? E como eu já falei, a questão da regra de 3, né? No caso de administração de medicamento, a regra de 3 é sempre direta, nunca é inversa. Não tem como uma coisa aumentar e diminuir a outra. Mas na matemática isso existe. Agora, o que é que eu tenho que saber? O que eu vou colocar embaixo do outro tem que ser a mesma unidade de referência. Então, se eu tenho 7 gramas de sal, tá, para 100 ml de solvente, embaixo de grama eu tenho que botar grama, e embaixo de ml botar ml. Eu não posso do mesmo lado botar grama e ml e trocar. Então, colocar na mesma fila as grandezas iguais. Grama embaixo de grama, ml embaixo de ml, tá bom? Não pode misturar não. Isso aí vocês notem no caderno, que é importante, que 1 ml contém 20 gotas, que uma gota tem 3 microgotas, porque a gente tem 2 tipos de equipe. Tem a equipe de gota, que é o macrogota que a gente chama, e a equipe de microgota, que é o que a gente usa para beber. Então, uma gota equivale a 3 microgotas. E 1 ml contém o quê? 60 microgotas, porque é só multiplicar essas 3 microgotas com 20. Então, vai dar o quê? 60. Lembrar que 1 grama tem 1000 miligramas e que 1 litro tem 1000 ml. Não pode esquecer que a gente utiliza muito isso aí. E em relação ao sistema métrico decimal, né, ele é organizado normalmente por uma reta, que eu pedi para vocês fazerem. Cada unidade básica de mensuração ela está organizada por 10, que no caso, quando eu ando para a direita, eu multiplico por 10, quando eu ando para a esquerda, eu divido por 10. Não esquecer disso. Então, eu tenho, por exemplo, aí, ó, 20 miligramas vezes 10, porque, no caso, se eu tivesse, tá vendo a vírgula 0? 20,0 miligramas vezes 10, ó, eu ando só uma casinha, vai ficar 200. E se eu dividir 20 miligramas dividido por 10, eu volto uma casinha para a esquerda, vai ficar 2. De miligramas para grama, eu tenho aí, ó, 2.000 miligramas tá para 2 gramas. Por quê? Porque eu vou dividir por 1000. Se eu divido por 1000, eu volto 3 casinhas.
450 miligramas, transformando para gramas. Eu vou voltar 3 casinhas. Como não tem nenhum número na frente do 4, você coloca 0. Então, fica 0,45. A mesma coisa vale litros e mililitros. 1 litro tem 1000 ml. E se eu for transformar 0,25 litro em ml, como eu estou aumentando, né? Eu estou indo para a direita, eu aumento 3 casinhas. Então, vai ficar... É só você multiplicar por 1000, também dá certo. Vai dar 250. Bom, e aí são os exemplos normalmente das questões, né? Essa foi a questão do IBFC, de uma prova de 2015, de técnico de enfermagem. Ele diz assim, ó, e é assim que a gente encontra nas prescrições, viu? O senhor Antônio da Silva está internado na enfermaria da clínica médica e foi prescrito soro glicosado a 8% de 500 ml para correr em 8 horas e instalar agora. Só que a gente só tem soro glicosado a 5% e tem ampola de glicose a 50%. E cada ampola de glicose tem 10 ml. A pergunta é, qual a quantidade de ampolas de glicose que serão necessárias para transformar o soro glicosado de 5% para 8% e a quantidade de gotas por minuto que deverão ser prescritas, né? Então, eu tenho, a cada 100 ml do soro, eu tenho 5 gramas de glicose. Se em 500 ml de soro, que é o que eu tenho disponível, eu vou ter X. Tá vendo? Ó, ml embaixo de ml, grama embaixo de grama, que é o que eu quero descobrir. Eu faço o meu pelos extremos, x vezes 100, 100x, e 5 vezes 500, dá 2.500. O número que está multiplicando o x, passa sempre para baixo, vai ficar 100. Então, eu vou ter o quê? 25 gramas. O que foi prescrito? Foi prescrito 8 gramas para cada 100. Aí eu vou calcular quantas gramas eu preciso. Então, estão vendo aí que eu preciso de 40 gramas, só que eu só tenho 25. Então, eu vou ter que colocar mais, não é isso? Para transformar para 40. Então, vamos lá. Agora, vamos para as ampolas de glicose. Eu tenho 50 gramas de glicose em cada 100 ml, só que eu só tenho 10 ml. Quem lembra que as ampolas só é 10 ml? Então, eu vou ter 5 gramas. Nem precisava fazer a conta, né? Se é 50%, é metade. Se é 10 ml, só ia ter 5. E a quantidade em ml de glicose necessária para a transformação. Lembra aqui, ó, que a gente tinha 40. E eu só tenho aqui o quê? 25. Para 40, faltando quanto? 15, né? 15 gramas. Aí, vamos descobrir quantos ml é. Se em 10 ml eu tenho 5 gramas, então 15 gramas eu vou ter quantos ml? Fazendo o cálculozinho, 30 ml. Então, eu precisaria de quantas ampolas? De 3, né? Então, quantidade em ml necessária para manter o soro no volume correto. Então, eu vou ter 5 gramas em 100, então em 30 ml eu vou ter X. Então, eu vou ter o quê? Em 30 ml eu tenho 1,5 gramas. Só que a quantidade em ml de soro que eu vou repor, porque lembra, por exemplo, se eu colocar 30 ml de glicose, então o soro que antes era 500 vai passar para quanto? 530. E eu não quero, eu só quero quanto? 500. Então eu vou ter 50 gramas em 100 ml e eu quero 1,5 gramas para mim descobrir quantos ml é. Então 1,5 gramas só vai ter o quê? 3 ml. Tá certo? Então, qual a quantidade em ampolas de glicose que serão necessárias para transformar o soro glicosado de 5% para 8% e a quantidade de gotas por minuto que deverão ser prescritas? Então, eu vou precisar de 33 ml de glicose a 50%. Eu vou colocar, no caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar 30 ml do soro glicosado, ele vai ficar quanto? Vai ficar 470. Eu vou colocar, então, 33 ml, ainda vai ficar um pouquinho a mais, vai ficar 503, né? Mas esses 3 ml não vão fazer muita diferença no sentido do gotejamento, vão fazer diferença na quantidade de glicose para o paciente. Em relação a como eu faço para o gotejamento do soro, a fórmula é super fácil. O que é que você vai fazer? Para você achar esse gotejamento correto, que normalmente a gente coloca assim, 1000 ml de soro em 24 horas. Então, você tem que deixar aquele soro correr em 24 horas. Tem que dizer ao paciente que ele não pode abrir o soro de maneira nenhuma, porque se ele abrir esse soro, ele pode estar fazendo com que o paciente encharque, ou vai aquele paciente ter um problema renal, então ele não pode encharcar o paciente. Então, quando a gente coloca o tempo que o soro tem que correr, é porque a gente quer que seja naquele tempo. Então, é super fácil. Não memorize tudo isso que está escrito, não, basta vocês saberem que quando você quer em macrogotas, você vai colocar o volume total dividido pelo tempo vezes 3. Olhe só o finalzinho aqui, ó, onde eu tenho volume em ml, tempo em hora vezes 3. E se for microgotas, é só o volume dividido pelo tempo. Não tem o 3. A única diferença é essa. Porque vocês lembram que uma gota é a mesma cor de 3 microgotas. Então, vamos ver aqui um exemplo.
Então vamos lá. Qual a quantidade de ampolas de glicose, que nós já fizemos, né, necessária para transformar o soro glicosado de 5% para 8%, e a quantidade de gotas por minuto que deverão ser prescritas. Então, a gente já descobriu que a gente tem que colocar 33 ml e dispersar 30, né? Agora o número de gotas. São 503 ml, porque lembra que a gente só dispensou 30. E eu quero que corra em 8 horas. Então, 3 vezes 8, 24. 503 dividido por 24 dá 20,95. Não tem como eu contar 20,95 gotas. Então, sempre a gente arredonda. Se for um número menor do que 5, arredondo para menos. Por exemplo, se fosse 20,4, ia ser só 20 gotas. Mas como é 20,9, a partir de 5 você aumenta. Então, vai para 21, tá certo? Então, de novo, se fosse 20,3, ficaria quanto? 20. Se for 20,6, vai para quanto? 21. Outro exemplo. Um paciente internado na clínica cirúrgica recebe a prescrição de 40 gotas de dipirona por via oral. Sabendo-se que na unidade tem-se disponível frascos de 500 mg por ml, quantas gramas de analgésico o paciente vai receber? Eu sei que 20 gotas é 1 ml, né? Se ele vai receber 40 gotas, eu já sei que são 2 ml. Aí eu sei que a apresentação, quando vai inscrito esse número aí, 500 mg por ml, se chama apresentação da ampola ou do remédio. Então, eu tenho 500 mg em 1 ml. Se eu vou administrar 2 ml do paciente, então vai ser o quê? 500 vezes 2, que vai dar 1000. E x vezes 1, que dá 1. Então, 1000 dividido por 1 dá 1000 miligramas. Ou seja, se eu for transformar para grama, é só dividir por 1000. Então, 1000 dividido por 1000 dá 1. Então, o paciente está recebendo 1 grama do analgésico. Vocês têm que tentar resolver essas questões no caderno de vocês, porque não tem como aprender só olhando, só aprende se fizer. Desculpe. Outro exemplo. Durante a internação de um paciente adulto, foram-lhe prescritos 125 mg de medicamento ampicilina a ser administrado de 6 em 6 horas. A farmácia disponibilizou frasco de ampola de 1 grama em 10 ml. Isso é a apresentação, tem 1 grama para cada 10 ml na ampola. Considerando a informação anterior, calcule quantos ml deverão ser administrados para que a dose de cada horário seja de 125 mg. Então, lá, quando a gente faz a prescrição, a gente coloca ampicilina, 125 mg, mais AD é V, mais água destilada é V, endovenosa, de 6 em 6 horas. Então, o que eu vou fazer? Na farmácia não tem ampola de 125 mg, só tem um de 1 grama. Eu sei que 1 grama é a mesma coisa de 1000 mg, então eu tenho 1000 mg em 10 ml. Então, 125 miligramas está para X. Então, vendo aí, ó, miligrama embaixo de miligrama. E a minha pergunta é ml. Então, vai ficar 1000 vezes X. Sempre multiplique primeiro o número que vai ficar com a letra. É igual a 10 vezes 125. Vai ficar 1.250 dividido por 1000. X é igual a 1,25 ml. Então, eu preciso de... Sim, aí 1,25 ml. Não é isso? Deixa eu ver aqui. E eu tenho, sim, a apresentação, né? Eu tenho 500 miligramas, tá para um... Não, essa outra resposta aqui, meu povo, não precisa não, porque ele só perguntou. Considerando a informação anterior, calcule quantos ml deve ser administrado para que a dose de cada horário seja de 125 miligramas. Então, eu só vou, o quê? Administrar 125 ml. Eu acredito que essa outra resposta que tá aí do lado era da dipirona, da questão anterior. Na verdade, é a transformação, né? De 500 miligramas tá para 1 ml, X é igual a 2, que dá 1000 mg, que a gente já viu. E a resposta aí de baixo tá errada, viu? É 1,25 ml do medicamento prescrito, não é 1,5 não. Essa resposta aí tá errada. É 1,25. Outra questão. Foram prescritos para um paciente adulto 20 unidades internacionais de insulina regular. Na ampola, a gente sabe que 100 unidades corresponde a 1 ml. Então, no momento da aplicação, no posto de enfermagem, só havia seringa de 3. A gente tem seringa própria de insulina, porque a gente não precisa fazer esse cálculo. Mas, se por acaso você não tiver seringa de insulina, aí você vai ter que fazer. Qual a quantidade de ml deverá ser administrada para que a dose seja prescrita? Então, eu sei. A apresentação, 100 unidades, tá para 1 ml. Só que eu só quero fazer quanto? 20 unidades. 20 unidades tá para X. O grande que é aí é que eu quero transformar em ml, porque minha seringa é de 3 ml. Então, vai ficar 100 vezes x, 100x é igual a 20 vezes 1, 20. Vai ficar 20 dividido por 100. Lembrar que sempre o número que está colado na letra vai para baixo.
20 dividido por 100 dá igual a 0,2 ml de insulina. Então, assim, peguem essas questões, tentem vocês resolver. Eu sei que é um pouquinho complicado. Eu vou ver se eu faço um vídeo, meu menino me filmando e eu fazendo na mão, porque eu acho que facilita mais, tá bom?